O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como disse, bem-vindos a esse domingo tão gostoso que é o 10º domingo. Se nós pudéssemos dizer assim, esse domingo, ele é tão bom que dá para a gente fazer um retiro espiritual só com as leituras que nos foram propostas pela Sagrada Liturgia da Igreja. Veja que interessante, se tivéssemos que colocar um tema sobre esse domingo, nós diríamos assim, né? O pecado de Adão e Eva e a misericórdia de Deus, o amor de Deus sobre a sua humanidade. Esta seria a ação importante. Então é importante a gente começar a traçar uma linha, pegando lá o livro do Gênesis, a origem, a gente vai entender uma ação tão importante que ali é apresentada. Nós sabemos que esse texto tem um seu autor, ele escreve, a forma como o povo hebreu
vai assim, destrinchar, vai colocar às claras como nasce o mundo, como é a ação do nascimento. E ali a gente vê a dimensão de povos mesmo, que é colocada naquela realidade. Deus fez homem e mulher, e assim o fez, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Não é assim que a gente aprende no livro do Gênesis? Pegando ali as dimensões, né, tanto já vista, as tradições já vistas e sacerdotal? Ótimo. Vocês viram que Deus criou o mundo, que maravilha. E Deus está agora desfrutando da realidade do mundo. Então está passeando no jardim que Ele mesmo construiu. Dentro do jardim Ele já tinha dado uma ordem: não come do fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Ali tem uma dimensão até interessante colocada, essa árvore, né? Porque a árvore, ela entra em sintonia com a serpente. Aí você vai falar: mas padre, está errado. Não, está certo. Ela entra em sintonia com a serpente. A serpente está assim com a árvore, são amigas, né? Quase que nasceram juntas, né? A árvore e a serpente. Por que falo isso? Porque a serpente, ela vem de um povo semita, é uma tradição que ali tinha no antigo Israel, né? O povo semita tinha vários deuses, pequenos deuses, né? Onde eles cultuavam. Dentre esses deuses, nós temos o Deus que é serpente, e essa serpente é o responsável pela vitalidade, então pela fertilidade e pela produtividade. Então até aí não tem nada de demônio na serpente, né? Só tem um Deus pequenininho que eles inventaram para dizer: ó, isso aqui simboliza toda a produtividade e fertilidade. Então o povo semita rezava para a serpente pedindo produtividade, pedindo vitalidade. Então essa é a ação. Tem sintonia com a árvore, porque a árvore que representa a árvore que dá o fruto do bem e do mal, ela significa o orgulho humano. O orgulho, a desobediência e o pecado. A árvore está ali. Então, Deus já falou: não coma do fruto dessa árvore, porque essa árvore produz um fruto que vai te trazer desgraça. Mas o que eles fizeram? Olha que interessante. Se o Deus serpente seduz porque é um Deus de fertilidade, vai lá, conversa, tem um trocadilho com Eva, pega Eva na lábia, e Eva vai lá e come o fruto. Gente, fica tranquilo que não era maçã, né? Então, a maçã foi nosso amigo Michelangelo que pintou para ficar bonita lá, né? Para dar um romance dentro da árvore, e para dizer que é o pecado. Tá bom. Mas pega lá aquela realidade. A mulher se deixou seduzir pela serpente, pelo Deus serpente, e gerou o pecado. A primeira mulher. Se nós fizermos um salto para o novo Israel, Maria é chamada de nova Eva. A primeira foi seduzida por um Deus pequeno, que gerou o pecado, concebeu e deu à luz ao pecado. A nova Eva, ela é agraciada e amada por Deus, não aquele Deus, mas o verdadeiro Deus, e gera vida. Olha a diferença de uma para outra. A primeira gerou o pecado e a morte, a segunda gera a vida, o Cristo. Olha a ação bonita desse texto, né? Se a gente for fazer essa ação, a gente fala assim, essa comparação, esse sinótico entre a palavra de Deus é formidável, gente. Ela se explica, não precisa de muita coisa. A palavra de Deus se explica por ela mesma. E agora, qual é o primeiro intuito? Ela vai e dá essa realidade de morte a Adão, e Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a mulher que gera a morte, dá a morte ao seu companheiro. Por isso que eles têm duas realidades que estão com eles, que é a vergonha e o medo. Quando a gente peca, quando a gente está cheio de pecado, a gente também se afasta de Deus e culpa a Deus. Quer ver como que a gente culpa a Deus? Veja que Deus faz uma pergunta: aonde você está? Não fala assim para Adão? Onde você está? E Adão se esconde atrás da moita. Eu estou nu.
e eu vi o Senhor chegar, e eu estou nu, eu me escondi. Mas já estava pelado mesmo, por que está com vergonha? Nasceu peladinho, Deus não fez roupa para ele, né? Não era para ficar com vergonha. Mas ele, comendo do fruto da árvore, que significa orgulho, o orgulho faz o quê? Você querer ser Deus. Já viram? Às vezes acontece com a gente, né? A gente pode cair nesse perigo, diz assim: eu sou o dono da minha própria existência, eu sei o que é bom para mim. Sabe nada. Pega uma gripe, quero ver se você sabe o que é bom para você, né? Olha que interessante o fato, se a gente enche de orgulho e tira Deus do centro, vira uma coisa horrível. Por isso que Adão se esconde, com vergonha, com medo de Deus, porque ele se tornou uma realidade horrível. Ele olhou para a sua realidade, ele não olhou para a sua realidade enquanto ação de Deus nele, mas ele olhou para a sua realidade enquanto a ação que ele mesmo criou, e se envergonhou de Deus. E olha que a gente aprende mesmo com a Bíblia, não é verdade? Veja, numa casa com várias crianças, ou com uma, 2 ou 3 crianças, eu não sei, com as crianças, se a criança faz bagunça, e quebra alguma coisa, e o pai e a mãe sabem que foi ela que quebrou, faz a bela e formosa pergunta: quem quebrou? Não é assim, né? Mãe é uma coisa danada, né? Mãe chega e faz aquela pergunta clássica: quem quebrou? Quase que bem tranquila, né? Quase assim, quem falar morre. Olha que beleza. Quem quebrou? Né? E a criança, por medo, faz o quê? Aponta para o outro. Ela já sabe que é aquela pessoa, aquela criança, o filho que quebrou, mas ela quer saber se o filho tem a capacidade e a maturidade de se assumir. E quando não se assume, fala: foi ele, foi ela, vai apontando. E se for filho único? Coitado do cachorro, né? Ou do gato, ou do camelo, enfim, que tiver em casa. Foi ele, né? E o cachorro, o camelo, sofre. Na verdade, a gente aprende com Adão essa realidade, porque Adão acusou Deus, primeiramente. Vocês repararam no texto que ele acusa Deus? Ele faz igualzinho a gente faz hoje. A gente também acusa Deus quando as coisas que a gente quer não dá certo. Porque quando a gente entra numa crise existencial, a gente fala assim: se você, Deus, estivesse perto de mim, nada disso tinha acontecido. Tinha sim, porque quem fez errado foi você, não foi Deus. Quem foi procurar o caminho errado foi você, não foi Deus. Então, aproveita agora, né? Eu fico imaginando, eu estava em casa meditando bastante sobre essa palavra, falo assim, quase que Deus olha para mim e fala assim: chupa essa manga, né? Porque já a maçã não serve mais, então a manga azeda é melhor ainda, né? Olha para a realidade, somos nós que construímos as nossas próprias ações deploráveis, não é Deus que dá a dificuldade para a gente, somos nós que criamos a dificuldade, somos nós que criamos as barreiras, somos nós que nos distanciamos desse amor misericordioso. Por isso que ele culpa Deus: se você, a mulher que você fez, ela me deu o fruto e eu comi. Quase que para dizer, a culpa é sua, porque eu estava quietinho aqui, só falei que estava sozinho, ninguém mandou tirar a costela, né? Então, quase que para dizer essa realidade. E a mulher, por sua vez, ele fala: o que você fez? Você comeu? Serpente. Você viu que agora não tem mais ninguém para acusar? Acusa a serpente, acusa a cobra, né? Serpente, ela me seduziu e eu comi. Quem que leva a sentença de morte? É o homem? Não. É a mulher? Não, é a serpente. Por isso que ele fala: a partir de agora você vai rastejar e você vai comer o pó da terra. Vou colocar inimizade entre você e ela, porque a bagunça começou entre vocês duas. Ele não falou: vou colocar inimizade entre você e Adão, mas entre você e ela, a bagunça começou entre vocês duas aí, estavam conchavando, né? Ela vai te pisar a cabeça e você vai ferir o calcanhar dela, da descendência dela, e a descendência dela vai ser uma luta constante contra você. Qual é a descendência? Se naquela árvore da vida subiu uma serpente de morte, nessa árvore da vida sobe o Cristo. Olha que ação forte. A primeira sobe e oferece o fruto de morte. Cristo sobe, ele entra na árvore da vida, ele é o fruto dessa árvore que dá vida. E aquele que dele come tem vida e não morte. Olha que ação boa. Então a gente aprende de Deus essa primeira lição, que nós não devemos de buscar
comer o fruto da árvore da morte. O que quer dizer isso? O pecado que assola a nossa existência. Não se deixe alimentar pelo ódio, não se deixe alimentar pelo egoísmo, não se deixe alimentar pelas ganâncias e pela soberba de um tempo que não te produz fruto de vida. Essa é a ação importante. Aí a gente vê que tem tudo a ver com o Evangelho. Vamos fazer uma ponte até o Evangelho que Marcos escreveu para a gente. Marcos fabuloso, deixa a gente inquieto, né? Olha, não sei vocês, mas eu fico inquieto quando leio Marcos, que esse homem, ele gosta de escrever nas entrelinhas das coisas. Como é que a gente pode ler o texto de Gênesis no Evangelho de Marcos que nós ouvimos? É rico, dá para ler. Veja, no Gênesis tinha Deus está ali. Tinha a cobra está ali. Tinha Adão está ali. Tinha Eva está ali. Está todo mundo ali. Vocês repararam que no começo tinha uma ação, agora vem uma outra realidade interessante. Nós ainda estamos com o povo filisteu e o povo hebreu. O povo filisteu, lá em Gênesis, gostava do Deus serpente. Evolui. Vocês viram que ali tem um diálogo muito forte. Estão acusando Jesus de doideira. Agora ficou doido de vez. Já não bastava curar lá fora, agora está curando aqui dentro. Quantas pessoas que simbolizam o povo do antigo Israel, que estão sedentos de Deus, procurando Deus para ter vida. E o que Deus oferece? Vida. Aí vem um mestre da lei que está ali, que vai chegar e vai acusar ainda mais a ação. Por que ele acusa? Porque Jesus está fazendo curas no dia de sábado. Aí eu pergunto, Deus criou o mundo, no sétimo dia ele descansou. O sétimo dia para o povo hebreu é o sábado. E no sábado somente Deus pode operar a sua graça. Eles disseram que Jesus está errado. Jesus estava errado de fazer curas no dia de sábado? Não. Por quê? Porque ele é Deus. Só que aquele que está com Deus na barriga, como a gente fala no português, claro, Deus no umbigo, né? Deus na barriga, não aceita reconhecê-lo como Messias. Essa é a verdade, porque reconhecendo Jesus como Messias, aquele prestígio que eles teriam no templo seria dispersado. É interessante, né? Por isso que ele também vai acusar Jesus, e dizer, olha, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios, que ele faz a cura por causa de Beelzebu. Aí, peraí, essa palavrinha difícil de entender, Beelzebu. Beelzebu é uma ação disforme que os judeus fizeram de um deus semita, que chamava Baal-Zebud. Baal-Zebud significa Senhor das moscas, que servia a Ascrom, que era um grande deus semita. Olha que interessante. E como fala Deus de mosca, mosca serve para quê, né? Mosca só serve para pousar onde não presta. Já repararam? Né? Dificilmente a mosca, se fosse tão boa, dava mel, né? Mas não consegue, né? Olha que interessante. Você chega lá e eles vão deplorar essa visão do Deus, porque eles querem destruir o povo semita, a religião semita. O que eles fazem? Não chamam de Baal-Zebud, mas chamam de Beelzebud, ou Beelzebu, como a gente traduz. E Beelzebu, sabe o que significa? Senhor de estercaria, Senhor do esterco. Não precisa traduzir esterco, né? Todo mundo entendeu. Então, Senhor de estercarias. Aí ele está dizendo que tudo aquilo, olha a acusação que ele faz em Jesus Cristo, dizendo que tudo aquilo que Jesus Cristo está fazendo para o povo é uma servidão a um Deus de estercaria. Logo, está pegando tudo que é do Espírito de Deus e resumindo a Satanás, dizendo que se Deus faz a sua obra, é porque Satanás comanda toda a realidade. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Reduzir a obra do Espírito de Deus à ação de Satanás. É forte isso. Por isso que ele fala que não tem perdão. É uma condenação eterna.
Porque você pega Deus e reduz Deus a Satanás, dizendo, olha, toda essa realidade não é Deus que faz, porque ele é servo, ele é Beelzebu, ele é um servidor da estercaria de Satanás. Então tudo isso é obra de Satanás, é podridão para a humanidade. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. É forte. Por isso que Jesus Cristo fica bravo. Daí conta uma parábola interessante, dizendo, olha, tudo tem salvação. Você pode até fazer blasfêmia, a gente perdoa, mas contra o Espírito Santo não. Então Deus está dizendo, há perdão para tudo. Só Deus não perdoa quem não quer ser perdoado. Essa é a verdade. Às vezes a gente olha para a nossa realidade e fala assim, puxa vida, eu fiz isso, mas não me arrependo de ter feito isso. Arrependa-se, pelo amor de Deus. Cresce um pouquinho na história da salvação, né? Por isso que o nosso Papa, quando ele contando um caso de uma confissão que aconteceu, que ele ouviu a confissão, e a pessoa falava, né, ele não conta o padroeiro, né, mas só o milagre como aconteceu, mas ele disse que esse exemplo, ele fala assim, olha, a pessoa fala, não me arrependo do que eu fiz. Ele fala assim, mas pelo menos você se arrepende de não se arrepender? Aí a pessoa parou, engoliu a saliva, eu me arrependo de não me arrepender, porque eu estou tão convicto, graças a Deus tem salvação. Então, o Papa foi em tudo quanto é lugar costurando, até dizer assim, a gente tem que ser promotor de vida, e não parar na morte, tá bom, já morreu, fica aqui, né? Deixa apodrecer. Não, traz para a vida. Então a leitura de hoje é um convite forte para você trazer para a vida, e não estacionar na tua morte, na realidade de morte. Deus nos chama para uma vida nova. Por isso que no início da missa eu falava, bem-vindo a essa unidade, né? Somente a vida se houver unidade, porque se a gente quiser viver sozinho, a gente não gera muita coisa, não é verdade? Fica ali preso em si mesmo, né? Pensando eu e meus pensamentos. Não, vamos viver essa unidade tão bonita em Jesus, esse perdão, a misericórdia, a compaixão, a vida nova, são ações boas. Então se afasta do pecado, vem para a tua luz que é Cristo. Por isso que a gente falou da primeira árvore que gerava a morte, a nova árvore gera vida, e o fruto dessa árvore é a Eucaristia. E toda vez que eu me aproximo da Eucaristia e a celebro em comunhão, em comunidade, eu promovo vida, e vida em abundância. Então, irmãos e irmãs, vamos viver dessa palavra, escutar a palavra, se alimentar dela para gerar vida, fugir do pecado, deixar o pecado de lado. Ele não te pertence, não faz parte da tua existência. Você é maior que o pecado, né? Essa realidade de pecado não pode atingir a tua natureza enquanto pessoa, porque você pertence a Deus. Essa é a parte importante. Deus não te fez de qualquer jeito, Deus não te criou de qualquer forma, Deus te criou à sua imagem. A imagem de Deus Ele te fez, porque tu és perfeito aos olhos do Senhor. O que pode estragar o homem e a mulher? É deixar a imagem de Deus para viver a sua própria imagem egocêntrica. Quero servir a Deus do meu jeito. Aí estraga tudo, né? Então que a gente hoje possa ir para casa e pensar, puxa vida, Deus também me falou, Antônio, Padre Antônio, onde é que você está? Ah, meu Senhor, eu estava nu, me escondi, né? Vem para minha alegria, reconciliação, sacramento de vida, comunhão, sacramento de vida. Vem para minha alegria, sai dessa realidade de podridão. Às vezes a gente serve muito mais a Baal-Zebub do que ao próprio Senhor. Por isso que eles ficavam com medo, né? Porque os povo hebreu, qualquer coisinha deixava o Deus de Israel para ficar fazendo bezerro, para ficar fazendo Deus mosca, Deus gafanhoto, ficava construindo uma serpente, e vamos rezar para a serpente. Depois que é picado pela serpente, não adianta rezar para outra não, né? Somente olhando, depois que a gente é picado pela serpente, pecado, é só essa realidade que nós devemos de olhar e buscar a cura. Deus cura somente aquele que quer ser curado. Deus perdoa somente aquele que quer ser perdoado, né? Essa é a verdade. Isso não fui eu que disse não, viu?
Isso é São Tomás de Aquino que fala, né? Isso para dizer que é uma ação tão forte, tão grande de Deus em nós. A gente pode ser curado. Basta a gente se abrir a esse amor misericordioso de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.